nós temos aqui uma questão que é mais de geometria, tá certo? Envolvendo progressão geométrica. Diz assim: dada uma circunferência de raio R, que é essa maior aqui, de raio R, escreve-se, quer dizer, coloca dentro, nela, um quadrado. Então, está aqui o quadrado, ó. Certo? Está aqui o quadrado. Escreve nela um quadrado. Esse processo se repete indefinidamente para o interior da figura, de maneira que cada quadrado estará sempre escrito em uma circunferência e simultaneamente circunscrito por outra. Calcule, em função de R, a soma das áreas delimitada pelos lados dos quadrados e pela circunferência que os circunscrevem, conforme mostra a figura. Então vamos entender. Ele quer, na realidade, essa área escura, essa área sombreada. Então vamos, certo? Essa área sombreada. Pronto, então vamos deixar logo espaço aqui. Pronto. Então a primeira questão é o seguinte. Então vamos por parte, para ver o que é que acontece. Eu tenho uma primeira circunferência. Dentro, vou jogar um quadrado. Isso é só uma ideia. Então, o que ele está pedindo é essa área aqui. Certo? Ele está pedindo essa área. A soma dessas áreas. Então, eu tenho aqui. Lembre. Então, dá para notar logo que essa área aí que ele quer, vou chamar de A1, é a área do círculo menos a área do quadrado. Precisamos um pouquinho do conhecimento de geometria. Então lembre, isso aqui é R, isso aqui é R. Ora, se eu imaginar o segmento AB, então lembre, isso aqui é A. Se eu imaginar o segmento AB, se eu olhar para o círculo, eu tenho quem? O diâmetro. Se eu olhar para o círculo, eu tenho o diâmetro. Mas se eu olhar para o quadrado, eu tenho a diagonal. Essa é a diagonal do quadrado. Repetindo, se eu olhar para o círculo, eu tenho o diâmetro. Se eu olhar para o quadrado, eu tenho a diagonal, o segmento AB. Então, eu posso dizer que a diagonal de um quadrado, que é o lado raiz de 2, eu posso dizer que a raiz de 2, que é a diagonal do quadrado, é igual ao diâmetro do círculo. Quem é, no caso? Quem é o A? Porque eu preciso deixar tudo em função de R. Então, eu posso usar um artifício, multiplicar de um lado e do outro, por raiz de 2. Esse é um artifício que eu uso para evitar a racionalização. Então, eu tenho A raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Aí eu tenho 2R raiz de 2. Ficando livre de um lado e do outro, dá para ver. Esse 2 se fica livre. Então, a aresta do quadrado é R raiz de 2. R raiz de 2. Então, lembrem. Olha, a aresta desse quadrado. Então, a área 1 vai ser a área do círculo, que é πr2, menos a área do quadrado. É seu lado ao quadrado. Então, a área 1 é igual a πr2 menos ao quadrado. Então, R raiz de 2 ao quadrado.
Então, área 1 é igual a πr2 menos, certo? Menos 2π. 2r ao quadrado. 2r ao quadrado. Então, se botarmos, certo? Se botarmos o π em evidência, a primeira área que o nosso amigo está pedindo, se botar R2 em evidência, vai ficar π menos 2R2. Pronto, a primeira área. π menos 2R2. Então, essa é a primeira área. Então, eu preciso da segunda área para saber. Na verdade, essas questões são características de IPG. Então, a primeira área. Então, agora a segunda área. O que que nós temos? Ó, eu tenho a mesma situação. Eu tenho um círculo, só que vai acontecer a mudança das medidas. Esse círculo, ó, nós vamos ter aqui, o raciocínio é o mesmo, só vai mudar as medidas. Então, veja aqui. Quem é que vai ser, ó, quem é que vai ser o raio do novo círculo? Lembrando que o novo círculo, ele vai entrar aqui, ó. Ó, novo círculo. Aquele que nós desenhamos há pouco tempo, ele vai entrar aqui. Então, esse é o raiozinho do novo círculo, que é a metade de A. Então, o raio do novo círculo, ó, é a metade de quem? Desse A. Então, é R, raiz de 2 sobre 2. Pronto. Esse aqui é R, esse aqui é R. Então, esse aqui é L. Certo? Então, lembrando que R é a metade, ó, é R, raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho R grande, raiz de 2 sobre 2. R pequeno. Vamos fazer a mesma coisa. 2L, a diagonal, mesmo raciocínio, porque eu estou querendo, lembrando que nós queremos agora a soma mais essa areazinha menor, que é a área entre quadrado e círculo. Então, cuidado para não se atrapalhar, você não atrapalhar com as histórias. Então, eu tenho, mesma história, L, raiz de 2, é igual a 2R. Então, se eu multiplicar por raiz de 2, então eu tenho 2L é igual a 2R, raiz de 2. Fico livre do 2, então L, tá certo? Quem é L? É R, raiz de 2. Certo? Então, veja aqui para mim. Quem é L? É R pequeno. Tá aqui, ó. Ó, quem é L? É R pequeno. Quem é o R pequeno, ó? Então, é R, raiz de 2 sobre 2, R pequeno, vezes raiz de 2. Isso aqui vai me gerar, na realidade, quem? Isso aqui vai dar, simplificando, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 sobre 2. Então, L igual a R. Então, vamos lá. O R pequeno é isso aqui. E o L é isso aqui. Então, área 2, ó, a área 2 é a área do círculo menos a área do quadrado. Novo quadrado. Então, área 2, quem é a área do círculo? É o lado, é πr2. Então, é πr2 menos área do quadrado, L ao quadrado. Então, A2, π. Esse R ao quadrado, eu vou ter R, raiz de 2,
sobre 2 ao quadrado. Então, vai dar R ao quadrado, fica 2 sobre 4. Então, R2 vai dar R ao quadrado sobre 2. Então, R ao quadrado sobre 2. Menos L ao quadrado. L é R. Então, R ao quadrado. Se eu botar R em evidência, a área 2, na realidade, vai ficar π sobre 2 menos 1. R ao quadrado. Lembre, essa é a segunda área. Essa é a segunda área. Então, a segunda área é essa daqui. Então, ele pede para a gente calcular a soma dessas áreas. Ele pede para calcular a soma dessas áreas. Então, ele pede para calcular A1 mais A2. Não vamos... Pronto, pede para calcular essas áreas. A soma infinita. Então, a primeira área. Então, eu tenho área 1, certo? Então, nós sabemos, área 1 é π menos 2 R2. Mais área 2, π sobre 2 menos 1 R2. Temos aqui, ó, área 2 e temos aqui área 1. Área 1 é π menos 2 R2. Área 2 é π, área 2, π sobre 2 menos 1 R2. π sobre 2 menos 1 R2. Ora, trata de uma soma infinita, então eu preciso só disso aqui, ó. Trata de uma soma infinita, eu preciso do A índice 1 e da razão. A índice 1 sobre 1 menos Q. Então, eu preciso do A1 e da razão. Então, vamos nós. Quem é que faz o papel de A1? É π menos 2 R2. Quem é que faz o papel da razão? É o segundo dividido pelo primeiro. A razão vai ser o segundo dividido pelo primeiro. Então, vamos nós. Então, eu tenho π sobre 2 menos 1 R2 dividido por π menos 2 R2. Já me livro do R2. Aí eu tenho em cima, tirando o mínimo, eu tenho π, mínimo que é 2, π menos 2, embaixo π menos 2. Divisão de fração, repete a primeira, π menos 2 sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda, π multiplicando pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 1 sobre π menos 2. Vou me livrar do π menos 2 no pituzinho. Então, a razão, na realidade, é meio. Pronto, a razão dessa sequência é meio. Então, a nossa soma vai ser A índice 1, que é π menos 2 R2, 1 menos a razão, que é meio. π menos 2 R2, 2 menos 1 dá meio. Divisão de fração, repete a primeira, π menos 2 R2, e multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. Então, a resposta passa a ser 2, certo? R2, para ficar bonitinho, sobre π
menos 2. Então, a soma das áreas é 2R2, que multiplica π menos 2. 2R2, 2R2, que multiplica π menos 2. Então, o item correto, certo? O item correto da questão é o item D, que diz que é a soma das raízes. Ele está falando, gente, ó, tem que ter cuidado. Ele está falando exatamente dessas áreas aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui mais bonita. Então, ele está pegando essa daqui, ó, essa área. Primeiro essa área, depois essa área intermediária, essa, somando, vai infinitamente. Então, a resposta da 56 está no item D. Pronto, é a resolução, um pouquinho de geometria. Então, temos aqui a questão de número 57. Também parecida, fácil. Acredite, gente, acredite. É possível aprender. Primeiro, tem que acreditar nisso aqui. Tem que vir daqui, da nossa cabecinha. Então, vamos lá. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. A espessura de cada tábua, está aqui a espessura, 0,5 centímetros. A espessura de cada, então 0, certo? 0,5 centímetros. Forma-se uma pilha de tábuas colocando-se uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houveram sido colocado anteriormente. Determina o final de 9 dessas operações, altura e metros da pilha. Então, ó, tá aqui, colocou só uma tábua, depois colocou duas, depois colocou 4, o dobro. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Na primeira, se você observar, na primeira, ele colocou uma. Depois, colocou quem? 2. A1 é 1. A2 é 2. Depois, colocou 4. Se você observar, isso trata de uma progressão geométrica de razão 2. Uma PG de razão 2. E ele está pedindo para calcular quem? O A9. Quanto à altura? A9. Mas não é bem o A9, né? Então, vamos ver aqui. Determine ao final de 9 dessas operações, certo? Final de 9 dessas operações, a altura em metros da pilha. Então, eu vou descobrir, quando eu calcular o A9, eu vou descobrir quantas tábuas ele colocou. A9, pelo termo geral da PG, índice 1, que elevado a quem? 9 menos 1, elevado a 8. Então, isso aqui é o nosso A9. Eu vou descobrir quantas tábuas foi colocado no A9. Então, substituindo. Então, meu A9 vai ser o A1, que é 1, a razão 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256. Primeiro, temos que interpretar. O que é esse 256? 256 é, na realidade, vamos tentar interpretar melhor isso. O nosso amigo, o A9, igual a 256. Então, implica 256 tábuas. Certo? 256 tábuas. Pronto. Mas cada uma, para você ter uma ideia, cada tabuazinha dessa
ela tem 0,5, ó, tá certo? 0,5 centímetro de altura. Centímetro de altura. Então, implica que a altura total, certo? Implica que a altura total vai ser, tá certo? A altura total vai ser 256 vezes 0,5. Isso aqui vai dar 128 centímetros. Para fazer a alteração, porque a resposta o nosso amigo está pedindo em metro, não esqueça o ABC, quilômetro, hectômetro, decâmetros, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Se você está em centímetro, que é para transformar, está em centímetro, quer ir para metros, é como diz, a gente divide por 100. Se você quer voltar, divide, ó, 2 casas decimais. Ou simplesmente você faz isso, ó, centímetro. Então, centímetro. Aí você tem o que aqui? Ó, centímetro, decímetro, metro. Então, resposta 1,28 metros. É exatamente a altura 1,28 metros. Na realidade, foi a altura da nona dessas operações. Então, B de bola. Resposta correta, B de bola. Lembrando que essa foi a questão de número 57. Pronto, nós temos aqui a questão de número 58. Envolvendo um pouquinho mais de geometria, novamente, para relembrar, para revisar. Lembrando que nosso objetivo é fazer um passeio na matemática. A questão de número 58 diz assim: na sequência infinita, trata de uma sequência infinita de círculos, cada círculo a partir do segundo tem um raio igual à metade do raio do círculo anterior. Se o primeiro círculo tem raio 4, então a soma das áreas de todos os círculos. Então, a ideia da questão é essa daqui. Eu tenho um círculo aqui, tenho outro, tenho outro, tenho outro, tenho outro, tenho outro. Pronto. Esse círculo, primeiro, tem raio 4, pegando os dados aqui. E esse vai ter a metade, então raio 2. Esse vai ter a metade, raio 1. Esse vai ter a metade, raio meio. Esse vai ter a metade, raio 1/4. Esse vai ter a metade, raio 1/8. Ó, o que você vai? 4, a metade de 4 é 2, a metade de 2 é 1, a metade de 1 é meio, a metade de meio é 1/4, 1/8. Ele quer, se o primeiro círculo tem raio 4, então a soma das áreas de todos os círculos. Então a área de um círculo, ó, a área de um círculo é πr2. Π é uma constante, que é o 3,14. E o raio depende de cada círculo. Então, a área de um círculo é πr2. Então, eu tenho aqui. Então, vamos lá. Se o primeiro círculo tem raio 4, quem é a área dele? Π vezes 4 ao quadrado.
Segundo círculo, tem raio 2. Então, área πr2. Terceiro círculo, tem área 1, ou tem raio 1. Então, πr2. Aqui, π vezes 1 meio ao quadrado. Aqui, π vezes 1 quarto ao quadrado. Aqui, π 1 oitavo ao quadrado. Ele quer a soma das áreas. Ele quer a soma das áreas desse círculo. Então, ó, a área, essa região, certo? Essa regiãozinha aqui. A gente diz que é a área da circunferência. Na realidade, não. É a área do círculo. A circunferência, ela tem comprimentos. Né? A circunferência, ela tem comprimento. Então, calcular a área desses círculos. Então, não estão em escala. Isso aqui é só para ter ideia, as medidas. Então, calcular a área. Então, vamos nós. A soma. 16π mais 4π mais π mais π sobre 2 mais π sobre 16, certo? Mais π sobre 64. Soma infinita. Eu preciso da razão dessa PG. Então, a razão de uma PG é qualquer termo dividido pelo anterior. Então, eu posso ter 4π sobre 16. Eu posso ter π sobre 4π. Ó, 4π é qualquer um. Eu posso ter π dividido por 4π. Em qualquer um deles, quando você dividir, simplificar, a razão vai dar 1/4. Certo? Aqui só fez repetir, mas não tem problema. Tá certo? Só para você não confundir. Então, ó, eu peguei π e dividi 4π. Posso pegar π sobre 2. Ó, π sobre 2. Ó, metade. π sobre 2, aqui não é π sobre 2, ainda bem que estou vendo aqui. Isso é π sobre 4, 2 ao quadrado, 4. Aí que é bom a gente observar. Mas isso não erraria não. π sobre 4 dividido por π. Então, a soma infinita é uma formulazinha. Então, a soma infinita é a índice 1 sobre 1 menos a razão. PG infinito. Então, vamos nós. Então, essa soma vai ser... Quem faz o papel de A1? 16π. 16π. 1 menos a razão é 1/4. Então, eu tenho 16π. 4 menos 1, 3/4. Divisão de fração, repete a primeira, 16π, multiplico pelo inverso, então vai ficar 4/3. Então, essa soma, na realidade, multiplicando, vai dar 64π sobre 3. 64π sobre 3. Então, essa é a soma. Se o primeiro círculo tem raio 4, então a soma das áreas de todos os círculos. Resposta. Então, vamos lá. Resposta. C de casa. 64π sobre 3. Então, C de casa. Olha, essas progressões que a gente chama soma infinita, ou soma limite, é a parte mais simples. O difícil é encontrar os elementos. Vá em frente, ok? Nós aguardamos você, nós acreditamos que você chegue lá, ok?